Certa vez eu li num livro uma frase que dizia assim, que seu arrependimento precisa ser mais escandaloso do que o seu pecado. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O que você sente depois que você peca? É sobre esse assunto que nós iremos tratar no vídeo de hoje. Bora lá? Lendo o livro de Samuel, onde está relatado a história dos 2 primeiros reis da nação de Israel, existe uma passagem onde Deus manda o rei Saul exterminar os amalequitas porque estes haviam desonrado a Deus. E a ordem de Deus foi muito clara e simples. Ele falou que queria que Saul exterminasse completamente os amalequitas. Mas Saul decidiu deixar o rei vivo e ainda pegou alguns despojos. No entanto, Saul dá uma desculpa pelo seu ato. Ele diz que tinha pego os despojos para fazer sacrifícios a Deus. E olha só o que o profeta Samuel respondeu para ele. Por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto a que se obedeçam? E o profeta concluiu assim, um versículo muito conhecido nosso. É melhor obedecer do que sacrificar. E Saul, mesmo em meio à denúncia do seu erro, tenta dar aquele jeitinho brasileiro que tanto nós conhecemos. E fala isso para o profeta. Pequei, mas honra-me agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel. Volta comigo para que eu adore ao Senhor Deus. E diante daquela resposta de Saul, eu quero que você preste muita atenção a uma palavrinha que ele usou. Saul respondeu, pequei, mas honra-me. Com essa atitude, percebe-se que Saul está mais preocupado com a sua reputação e com as consequências daquele pecado traria para ele do que o seu relacionamento com Deus. Saul chega para Samuel e fala, pequei, mas Samuel, me honra diante das pessoas para que ninguém saiba do meu erro. E será que nós também não somos iguais ao rei Saul? Agora perceba uma grande diferença. Davi também pecou. Eu diria até que o pecado de Davi foi até maior e mais grave do que o rei Saul. Davi também desonrou a Deus e foi com pecado de adultério e assassinato. E da mesma forma, outro profeta chega para Davi, só que dessa vez o profeta Natã, e fala essas palavras. Davi, deixa eu te contar uma história. Tinha um homem muito pobre que tinha apenas uma ovelhinha. Era a favorita dele. E de repente veio um homem muito rico que tinha muitas ovelhas e pega essa única ovelhinha desse pobre homem e o mata. E o que é que eu devo fazer com esse homem, meu rei? E Davi, enfurecido, declara a sentença. Assim como o Senhor vive, o homem que fez isso merece morrer. E o profeta Natã pega o dedo e aponta na cara de Davi e diz, esse homem é o Senhor, meu rei. E completa, Deus te deu tudo, Deus te deu esse palácio, Deus te deu o reino, e você pegou a mulher do seu servo Urias e ainda, para esconder o seu pecado, o matou. E Natã declara todas as causas do rei Davi, tudo o que vai acontecer, toda a consequência do seu pecado. Fala que Deus iria expor o pecado de Davi para todo mundo e as consequências daquilo que ele fez iria aparecer para todo o reino. Mas você sabe qual foi a resposta do rei Davi? Davi respondeu ao profeta Natã, sim, pequei contra o Senhor Deus. Sabe qual é a grande diferença entre Saul e Davi? A diferença é que a atitude de Davi não inicia com mais, com um porém. Ele diz simplesmente isso, sim, pequei contra o Senhor. Ele não estava preocupado com o que as outras pessoas iriam pensar dele. Ele não está preocupado com a sua reputação. Pelo contrário, Davi entende que até merece a punição. No entanto, ele está preocupado pelo fato de ter pecado contra Deus. Ele está preocupado com o seu relacionamento com o Senhor. Ele está preocupado pelo fato de ter desagradado a Deus. Ele não está preocupado se Natã vai honrá-lo diante do povo, se o povo vai ficar sabendo do seu pecado. Ele simplesmente está preocupado com o relacionamento dele com Deus. E essa é a grande diferença entre Davi e Saul. E agora a pergunta que eu deixo para você é, quando você peca, qual é a sua atitude? Nessa história aqui, você seria o rei Saul ou o rei Davi?